Tá aí na tela a definição do que seria pressão, tá? Olha bem, pressão. O que que é pressão? É a força a que um objeto está sujeito, dividida pela área da superfície na qual essa força está agindo. Então, se eu pegar o machado aqui, olha, por que que o machado cego ele não vai cortar a madeira? Porque, na verdade, a área aonde esse machado vai atuar, a força que ele vai fazer, né, a área que ele vai atuar é muito grande se ele for cego. É maior do que deveria ser, ele estando amolado, né? E aí o que que acontece? Você diminui a pressão. O que faz a gente começar a cortar e depois rachar esse toco aqui é justamente a pressão que o machado vai fazer. Claro, inicia com a pressão e depois começa a trincar e vai, a força, só propriamente dito, que está sendo feita para baixo, que vai terminar o serviço, né? Mas então, para que o machado penetre na madeira, ele precisa de pressão. Então, se ele for cego, a pressão vai diminuir. E vocês vão entender porque a hora que a gente for colocar a definição aqui, olha. Então, essa tal força que a gente está falando aí, atuando sobre uma área, a gente considera a força perpendicular à superfície. Então, olha, quando a gente define o que seria. Deixa eu só voltar aqui que deu tilt aqui. Então, quando a gente define o que seria a força atuando sobre uma superfície, está aqui, olha. Força normal à superfície. Ela é perpendicular à superfície. Tá? Então, ela atua de forma que o ângulo da força com a superfície faz um ângulo de 90 graus. Então, quando eu pego a força que foi feita e divido pela área que ela está atuando, eu tenho a pressão. Então, por isso que quanto maior a área que ela atua, menor é o quê? É a pressão. Por isso que o machado cego, você vai descascar uma laranja, está usando uma faca para descascar a laranja. Quando a faca é muito cega, é até difícil descascar a laranja. Você tem que fazer muita força, né? E nem consegue descascar direito a laranja. Por quê? Porque você não está obtendo a pressão necessária para descascar a laranja. Então, o que que acontece? Quanto maior a área, no caso de atuação da faca, menor é a pressão. Quando você afia a lâmina da faca, a área de atuação diminui. Com isso, a pressão aumenta. Tá? Então, quanto maior a área de atuação da força, menor é a pressão. Certo? E aí, por exemplo, para compensar pelo fato da área estar muito extensa, pensando na faca que está cega, a gente tem que fazer uma força maior, certo? Bom, observa aqui, olha, força no caso, no SI é Newton, né? A área é metro quadrado. Então, no SI, pressão é newtons por metro quadrado. Vocês conhecem outras unidades de pressão, por exemplo, lá na química, vocês utilizam ATM. Um ATM, por exemplo. Um ATM seria a pressão ao nível do mar. Também é a unidade de pressão ATM. Eu acredito que vocês tenham usado também na química milímetros ou centímetros de Hg. Centímetros de Hg ou milímetros de Hg. Então são unidades de pressão. Então, newtons por metro quadrado, ATM, centímetros por Hg ou milímetros por Hg, né? Tem essa unidade aqui, quilograma força por centímetro quadrado. Essa não é muito usual, não. Tá? A gente não utiliza tanto no nosso dia a dia, não. Quando a gente fala Newton por metro quadrado, a gente vai falar daqui a pouco, a gente pode chamar isso de Pascal. Pascal. Em vez de falar newtons por metro quadrado, a gente fala Pascal. P maiúsculo, A minúsculo, tá? Olha bem, ó. No SI, a unidade, no caso da pressão, é newtons por metro quadrado ou simplesmente Pascal. 1 newton por metro quadrado, 1 Pascal. Tá?
Então, pode ser que venha como unidade Pascal, mas entenda que é a mesma coisa que newtons por metro quadrado. Olha alguns exemplos da pressão. Olha aqui, o faquir. Faquir é aquele sujeito que senta em cima de prego, deita em cima de prego, coloca um monte de prego e deita lá, às vezes coloca até um peso em cima do sujeito. Né? Por que, que esses pregos aí não vazam o sujeito? Por exemplo, se ele deitasse, por que, que não ia vazar a pele dele? Vai machucar? Pode até machucar, mas não vai furar ele profundamente. Porque o peso dele vai estar distribuído numa superfície onde eu tenho vários pregos. Se eu colocasse dois pregos, ou um único só, apoiasse ele naquele prego, equilibrasse ele naquele prego e desse uma batida, aí o prego ia entrar dentro dele. Mas se tem vários pregos, ele deita ali, alguém dá uma batida no peito dele, coloca uma pedra, sei lá, e dá uma batida, ele pode até machucar. Ele, no final das contas, você vai olhar as costas dele, por exemplo, se ele deitar de costa ali, vai estar machucado, mas não vai, o prego não vai entrar dentro dele, tá? Por quê? Porque a pressão ela foi distribuída numa área maior, ou seja, a pressão ela diminui, tá? A pressão sobre cada prego ali acaba diminuindo. Olha lá, as mulheres que usam isso aí, né? Salto, agulha, sei lá qual é o nome disso, acho que é. Observa ali aqui, olha. Olha o salto disso. É igual uma agulha mesmo, né? Então, pensa numa mulher, por exemplo, andando na praia com isso aí. Tem jeito? Não tem, né? Por quê? Porque olha o que vai acontecer, a hora que ela pisar na areia, isso aqui vai afundar. Isso aqui vai afundar. Por quê? Olha a área de atuação da força que seria o peso dela, distribuído o peso dela nos dois sapatos. Aí o que acontece? Aquele peso vai fazer com que tenha uma pressão sobre a areia. E a pressão, parte dela, vai estar condensada aonde? Aonde está o salto agulha aqui, olha. Então, ele vai afundar na areia. Tá? Então, por isso que é muito complicado usar salto alto igual esse aqui, dependendo do local que você está. Né? É complicado. Olha, o outro exemplo aqui, o prego, né? O prego, se vocês observarem o prego, ele tem um lado onde é a cabeça dele, onde a gente bate o martelo, e o outro lado onde tem a pontazinha onde coloca na madeira, por exemplo. Se a gente for usar o prego na madeira, que só o caso. Então, é pontiagudo o lado onde vai colocar na madeira. Por quê? Para que ao bater com o martelo, você aplica uma força, por consequência, essa força vai resultar numa pressão sobre a madeira. Mas quem vai fazer essa pressão? O prego. O prego vai fazer a pressão. Quer dizer, se o prego ele for muito grosso, ou se você fizesse o contrário, aonde está a cabeça você colocava na madeira e o outro lado você vai bater. Ele não vai entrar na madeira, ele vai rachar a madeira, mas não vai entrar na madeira. Certo? Então, a pressão tem a ver com força e área de atuação. A mesma coisa, né? Quando a gente vai tomar uma injeção, sei lá, às vezes tem uma agulha mais fina e uma agulha mais grossa, né? Quando a agulha é mais fina, a gente nem sente. Mas se a agulha for mais grossa, obviamente, a gente acaba sentindo. Por quê? Porque para a agulha mais grossa entrar na nossa pele, tem que ser feita uma força maior. Tá? Então, o que acontece? Aquela agulha aqui que eles utilizam para aplicar insulina, ela é pequenininha e fininha. As pessoas nem sentem. Claro, com o tempo, a pessoa ganha tanta agulhada que acaba sentindo, fica magoado o local, mas a pessoa normalmente não sente, porque ela é muito fininha, né? Densidade de um corpo. Olha bem, gente, eu acho esse conceito vocês também conhecem, né? Eu acho que não tem muito mistério aqui. Olha, densidade seria a massa do corpo pelo volume do corpo. Só que eu vou colocar uma outra grandeza para vocês fazerem uma comparação. Tá? Então, ó, densidade, massa do corpo pelo volume do corpo, né? E aí é óbvio que a densidade pode ter várias unidades. Depende
qual seria a unidade da massa e qual seria a unidade do volume. Por exemplo, se a massa é quilograma e o volume é metro cúbico, quilograma por metro cúbico. Ou se a massa é grama e o volume é centímetro cúbico, grama por centímetro cúbico. No caso, o volume é litro e a massa é grama, grama por litro. E aí, e assim vai, e assim sucessivamente, né? Então, densidade, massa pelo volume do corpo. Agora, massa específica. Antes de eu colocar o que seria a fórmula aqui, eu gostaria de saber de vocês se vocês já, no caso, sabem qual seria a diferença entre a densidade de um corpo e a massa específica do corpo. Alguém pode me dizer qual seria a diferença? Não tem diferença. Não tem diferença? Bom, às vezes não tem diferença. Às vezes não é a mesma coisa, tá? A gente vai provar aqui que não é a mesma coisa. É porque quando, e aí, se você está falando em função do que você viu na química, é porque, presta atenção, quando a gente fala de um fluido, quando a gente fala de um fluido, e aí o fluido a gente está falando de um líquido ou de um gás, certo? Ok? Quando a gente fala de um fluido, não tem diferença. Não tem diferença no valor, tá? O valor é o mesmo, tanto é que vocês vão ver que nos enunciados, para calcular, por exemplo, a pressão hidrostática, a gente pode ter lá no enunciado densidade ou massa específica. Por quê? Porque a gente está falando de um fluido. O valor é o mesmo, mas a grandeza em si não é a mesma coisa. Quer ver que não é a mesma coisa? Olha bem, ó. A massa específica é a massa, no caso do corpo em questão, né? Pelo volume de substância. Mas tem diferença volume do corpo e volume da substância? Tem diferença. Pensa numa esfera. Pensa numa esfera. Eu tenho uma esfera de metal, ela é maciça, e eu tenho uma esfera de metal oca. Se eu perguntar o volume das esferas, digamos que o tamanho delas é o mesmo. O volume delas seria o mesmo? O volume do corpo em si, o volume do corpo seria o mesmo. Volume, sim, o volume seria o mesmo. Seria o mesmo. Agora, e o volume de substância é o mesmo? Não, porque um é oco, tem menos. É isso aí, é isso que difere. Tá? Isso é que difere. O que é densidade do que é massa específica. Agora, vamos pensar no que vocês estudam lá na química e no que vocês vão estudar agora na hidrostática. Se eu estou falando de um líquido ou se eu estou falando de um gás. Existe gás oco? Existe líquido oco? Não. Então, por isso que tanto faz o enunciado vir falando em densidade ou massa específica. Por quê? Porque a densidade do líquido e a massa específica dele têm o mesmo valor. São grandezas distintas. A gente, no caso, é óbvio que a gente não pode dizer que é a mesma coisa, mas sob certas circunstâncias tem o mesmo valor. Daí tanto faz se eu usar ou densidade ou massa específica pelo fato no caso do valor ser o mesmo, tá? Uhum. Entendeu agora? Entendi, mas então a conta vai especificar o que que, que ela quer que a gente trabalhe, né? Por exemplo, se ela dá densidade e pede para a gente trabalhar com a massa, a gente vai ter que calcular? Não, não. No caso, falando na matéria que a gente vai estudar, tá? Não importa se falar de densidade ou massa específica, o o valor é o mesmo. Se o valor é o mesmo, pode vir falando densidade, pode vir falando massa específica, que vocês vão jogar na fórmula o mesmo valor. Sabe por quê? Existe uma fórmula que, na verdade, ela vai estar dizendo assim, olha, pressão hidrostática é densidade vezes G vezes altura. É uma fórmula. Densidade, está falando que é densidade. Mas às vezes o enunciado vem falando de massa específica. Como a densidade tem o mesmo valor da massa específica, vocês podem utilizar a densidade. Agora, se tiver um exercício específico que está falando de densidade e massa específica, aí o que acontece? Você tem que observar o que? As massas seriam as mesmas, certo? Agora,
se eu estou falando de volume de um corpo, eu estou falando do lugar que ele ocupa no espaço. Não necessariamente todo ele está ocupado de matéria, tá? E aí eu teria que, se eu quisesse calcular, no caso, a massa específica de uma esfera, por exemplo, que é oca, eu não posso pegar o volume dela. O que eu tenho que fazer? O volume, no caso, que ela está ocupando no espaço. Eu poderia fazer, por exemplo, se a esfera fosse fácil de eu derretê-la, eu iria derretê-la e aí a matéria dela iria ocupar, no caso, um recipiente. Aí ela seria maciça. Daí eu ia ver qual é esse volume dela maciça. Daí eu poderia sim utilizar o volume dela maciça para calcular a densidade, a massa específica dessa substância. A densidade, a densidade, estando ela maciça, tem o mesmo valor da massa específica. Por exemplo, duas esferas, ou melhor, uma esfera só, uma esfera, mas ela é maciça. Se eu perguntar qual a densidade dela, ela tem um valor, beleza. Se eu falar a massa específica, é o mesmo valor. Por quê? Todo e qualquer corpo que for maciço, a densidade e a massa específica vão ter o quê? O mesmo valor. Compreendeu? Então, sendo maciça, densidade e massa específica têm o mesmo valor. Ok? Entendido? Entendido. Então vamos lá. Ó, a densidade da glicerina tem um valor de 1,25 gramas por centímetro cúbico. Calcule o peso de 2 litros de glicerina. Considere G 10 metros por segundo ao quadrado. No caso da glicerina aqui, mesmo que eu tivesse dado a massa específica, qual seria a massa específica da glicerina? 1,26 gramas por centímetro cúbico. Seria o mesmo valor da densidade. Por quê? Porque a glicerina é um fluido. Tá? Ela é um fluido. E aí vamos resolver essa questão então. Olha bem, eu quero calcular o que seria o peso de 2 litros, né? De 2 litros de glicerina. Eu sei que densidade é massa pelo volume, né? Olha bem, só que eu utilizei para o volume aí a unidade de capacidade, né? Lembra? Eu tenho a unidade para mensurar o que seria volume e tem a unidade de capacidade. Quando eu falo de volume, eu estou falando de metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, quilômetro cúbico, e aí vai. Quando eu falo unidade de capacidade, eu estou falando de litro, por exemplo. Litro. Vamos lembrar que 1 litro, só que está errado aí, né? 2.000 centímetros cúbicos. 1 litro seria o que, na verdade? Vamos pensar, olha bem. 1 litro seria quantos centímetros cúbicos? Alguém sabe me dizer? E esse valor está certo ou está errado que está na tela aí? Olha bem, um decímetro cúbico é 1 litro, lembra? Ó? 1 decímetro cúbico é 1 litro, tá? Tá errado, não tá Então, não? tá errado, tá errado. 1 decímetro cúbico é 1 litro, ok? Então, o que acontece? Se eu tenho lá decímetro, não tem decímetro, depois eu tenho centímetro, certo? Então, tem decímetro, depois vem o centímetro, que é a unidade maior, aliás, menor, né? Que decímetro. Então, por exemplo, 1 decímetro não é 1.000 centímetros cúbicos? Não é isso? Se cada decímetro tem 1 litro, 1 litro tem o quê? 1.000 centímetros cúbicos, e não 2.000 como está aí, ok? Então tem lá 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos, tá? Beleza. E continua errado, né? Ah, não, 2.000 é porque é 2 litros, aqui seria 2 litros, tá? Porque eu tenho 2 litros de glicerina. Então eu tenho, ó, densidade. Qual é a densidade da glicerina? 1,26. A massa, qual é a massa? Eu não tenho. Mas qual é o volume que eu tenho no caso de glicerina? Se eu tenho 2 litros, eu tenho 2.000 centímetros cúbicos. Cada 1 litro, 1.000 centímetros cúbicos.
certo? E aí multiplica o cruzado. Então, eu vou ter, multiplicando o cruzado, massa igual a 1,26 vezes 2.000. 2.520 gramas, ou 2,52 quilogramas. Bom, eu quero saber o peso, né? Lembra que eu quero saber o peso. A massa, 2,52 quilogramas. E o peso? O peso a gente vai determinar utilizando o quê? M vezes G. Qual é a massa? 2,52. Qual é o valor de G? Olha, o enunciado deu o valor de G, 10. Então, 2,52 vezes 10, 25,2 newtons. Esse é o peso de 2 litros de glicerina, considerando que G é 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, gente? Tranquilo. Vamos lá, densidade ou massa específica, né? Bom, a diferença, e aí agora o que eu falei lá atrás vai estar sendo dito aqui agora. A diferença entre densidade e massa específica fica bem clara quando falamos de objetos o quê? Ocos. Porque se a gente não falar de objetos ocos, a gente vai ter densidade e massa específica com o mesmo valor, tá? E volto a dizer, quando a gente fala de fluido, que é o que a gente está vendo, fluido, porque quando a gente fala em hidrostática, a gente vai falar de fluidos, é, a densidade e a massa específica têm o mesmo valor, tá? Então, por isso que, às vezes, no enunciado vem densidade, às vezes vem massa específica, e a gente pode utilizar qualquer um dos dois. Apesar de que vocês vão ver aqui na fórmula, vai estar falando de densidade, tá? Bom, quer dizer, se a gente considera uma situação em que é, a gente considera o volume completo do corpo, né? O que que acontece quando a gente fala o volume completo do corpo, para efeito de massa específica, a gente não considera todo esse volume, a gente considera só onde está ocupado por matéria, pela substância em si, tá? Então, se ele for oco, né? Eu só vou considerar o volume que eu tenho matéria. Aonde eu tenho o vácuo ou o ar que seja, o que que acontece? Eu não vou considerar como volume do corpo, tá? Eu não vou considerar como volume da substância, melhor dizendo. Como volume do corpo, sim. Como volume da substância, não. Pensando na esfera oca, né? Pensando na esfera oca. Então, olha bem. Existe uma substância que, de vez em quando, a gente vai precisar de utilizar, ou saber, melhor dizendo, né, o que seria a densidade dela. E essa substância é a água. Observa que a água pura tem como densidade 1 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico. Ou, eu acho que no caso de vocês lá na química, acho que utiliza muito o que vem depois aí, ó, 1 grama por centímetro cúbico. Eu acho que normalmente é isso que vocês utilizam, grama por centímetro cúbico. Quer dizer, 1 vezes 10 elevado a 3 quilogramas por metro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico, que é a mesma coisa, ou unidades equivalentes, né, melhor dizendo, que 1 quilograma por litro, ok? Isso falando da água pura. Aí você vai falar assim, mas a água que a gente toma normalmente, a água do mar, a água do rio, ela é pura? É óbvio que não. Tá? Essa aqui seria água pura. Por exemplo, se a gente destilasse a água. Ok? Só que para efeito de cálculo, às vezes vai ter algum exercício que vai estar dizendo, eu tenho um lago, e aí a uma determinada profundidade, eu quero saber qual é a pressão nesse lago. E daí a gente vai utilizar como densidade da água possivelmente esse valor aqui. Mesmo a água ali não sendo pura. Porque a diferença que vai ter dela sendo pura ou a água do lago ali que não é tão pura assim, é muito pouca. Então, no final das contas, não dá muita diferença no valor que eu vou encontrar. Então, só para concluir o raciocínio, olha, para líquidos e corpos maciços, não há distinção
Quando eu digo não há distinção dos valores, tá? Entre densidade e massa específica, certo? Porque como grandeza física, por definição, é óbvio que são coisas distintas. Um fala no volume do corpo, um fala no volume de matéria. Então, são grandezas distintas, porém, tanto na química quanto na física aqui, a gente vai utilizar, na maioria das vezes, é, ou densidade ou massa específica, tanto faz, pelo fato de terem o mesmo valor, que é o caso dos líquidos e dos corpos maciços. Tem sempre o mesmo valor nos líquidos e corpos maciços. Uma pergunta, está aí no ar a pergunta, por que a bolinha verde afunda e a branca flutua, hein? Por quê? Devido à densidade de cada um, a bolinha verde deve ter uma densidade muito maior do que o líquido e a bolinha branca deve ter muito menor. Isso aí. Então a densidade da bolinha branca é menor que o líquido e a densidade da bolinha verde é maior que do líquido. Então observa que eu coloquei isso aqui, eu sei que com certeza vocês saberiam, porque quando a gente chegar no final de hidrostática, eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. E vocês vão me dar uma outra resposta. Vocês vão me dar uma outra resposta, que no final das contas tem a ver com essa resposta. Porque vocês vão aprender um novo conceito, um novo conceito físico, né? Que eu vou até adiantar o nome dele aqui, empuxo. E aí vocês vão falar por quê, que uma afunda e outra não, de uma outra forma. Mas por enquanto, essa é a forma que vocês vão me dizer, realmente. Tem a ver com as densidades. Né? Então, densidade entre a bolinha verde, a bolinha branca e o líquido, que no caso aí é a água, né? Apesar de estar amarelo, aí é água. Então, a densidade da bolinha verde é maior que da água e da branca é menor. Bom, vamos começar a falar agora da física propriamente dita, porque até então aí essa questão de densidade é uma ferramenta que, no caso, nós utilizamos. Tá? A física propriamente dita começa agora aqui, olha. Pressão hidrostática. Então, pressão hidrostática. Quando a gente fala de pressão hidrostática, a gente está falando da pressão exercida por um fluido sobre alguns pontos no seu interior. Então, eu tenho pontos no interior de um fluido e a pressão hidrostática vai estar atuando nesses pontos. Qualquer lugar dentro do fluido. Quando eu digo pontos, qualquer ponto, tá, gente? Dentro do fluido. Então, aqui, olha, por exemplo, eu tenho esse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui. Então, se eu quisesse calcular o que seria a pressão hidrostática nesse ponto aqui especificamente, observe que está representado aqui um H, ó, H, a altura que esse ponto está até a superfície, até o meio que separa, né? Vamos supor que isso aqui é água. Até o meio onde separa a água do ar. Então, observe que eu tenho uma distância, olha. Essa distância a gente vai chamar de altura. Altura, profundidade. Às vezes o termo vai ser profundidade. É óbvio que a gente está falando de uma altura. Altura em relação à superfície. Tá? Ou melhor, a um meio que separa ar e água, aqui, exatamente nessa superfície aqui, ó. Ok? Então, observa que quanto maior essa profundidade, maior vai ser a pressão hidrostática. Então, a pressão hidrostática tem a ver com essa profundidade. Não tem a ver com o volume de líquido, não, tá, gente? Tem a ver com a profundidade. Tá? Tem a ver com a profundidade. E aí, olha, a fórmula que eu estava falando que usa densidade aí, olha. Observa que tem um D de densidade. Se vocês pegarem alguma apostila, algum livro, às vezes, pode ser que venha como massa específica. Vem como Mi aqui, ó, Mi. Mas é óbvio que eu só vou falar com vocês uma coisa. O conceito físico que a gente fala quando fala de pressão hidrostática é de densidade. Pelo fato de densidade
ser diferente de massa específica? Quando eu digo diferente, em termos conceituais. Porque quando a gente fala de líquido, de fluido em geral, e de corpo, no caso maciço, tem mesmo valor numérico, né? Tem mesmo valor numérico. Massa específica e densidade. Mas o conceito em si, físico, fala de densidade. Tá? Mas, lembrando, mesmo que o enunciado está dizendo para vocês que é a massa específica, é esse valor que você vai colocar aqui. Porque a gente está falando, por exemplo, da densidade de quê? Do líquido, que é a água aqui. Então, é um fluido, certo? Então, olha, densidade, G, aceleração da gravidade, e olha o H aqui, ó. Olha o H. Observa que a pressão hidrostática é diretamente proporcional ao H. Quanto maior a profundidade, maior a pressão hidrostática. Como também é diretamente proporcional à densidade do líquido. Quanto maior a densidade do líquido, maior a pressão hidrostática, certo? Então, olha bem, olha, G, aceleração da gravidade, vai depender, o valor de G vai depender do local que a gente está falando. Só que, quando a gente fala do nosso planeta Terra, a variação, a oscilação desse G, independentemente se eu estou falando próximo à altitude que seria do Everest ou próximo à altitude que seria ao nível do mar, o G oscila muito pouco. Tanto é que a gente considera ele como uma constante. Então, no nosso planeta, ele tem uma média de 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente que arredonda para 10, né? Mas é em torno de 9,8. Uma coisa mais ou menos assim. Então, vamos lá, olha. Então, D é a densidade do fluido, né? G é a aceleração da gravidade e o H é a profundidade. Como eu já comentei, né, quando eu falo de fluidos, né, a gente está falando de líquidos e gases, né? Só que, no nosso caso aqui na pressão hidrostática, a gente vai falar de líquidos, tá? De líquidos, ok? Vamos no exemplo, ó. Calcule em ATM a pressão hidrostática a que um submarino fica sujeito quando baixa a uma profundidade de 100 metros. Para a água do mar, adote a densidade de 1.000 kg por metro cúbico. Na verdade, isso é mentira, porque a água do mar é um pouco maior que isso, tá? Mas a gente vai considerar, pelo enunciado que está aqui, 1.000, tá? 1.000 kg por metro cúbico, mas a densidade da água do mar é um pouco maior que isso. Então vamos lá, os dados que a gente tem. O enunciado não colocou o G, né? Mas a gente vai considerar e vai adotar o G 10 metros por segundo ao quadrado. Olha lá, ó. Profundidade do submarino 100 metros, densidade do líquido em questão 1.000 kg por metro cúbico, G 10 metros por segundo ao quadrado, e eu vou calcular o pH, o pH que seria a pressão hidrostática, diferente do pH lá da química, né? Então a pressão hidrostática é densidade vezes G vezes H, né? Olha lá, ó. Pressão hidrostática, então, densidade 1.000, o G é 10, profundidade 100 metros. Então eu vou obter o que? 10 elevado a 6, não é? Ó, que seria 1 milhão, né? 1 milhão de Pascal, ou 10 elevado a 6. Bom, só para vocês entenderem. 1 atm equivale a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, o que a gente tem que fazer com esse 1 milhão de Pascal que a gente encontrou? Eu até tinha falado que era 1 vezes 10 elevado a 6, né? Por que eu ainda não coloquei em potência? Porque eu tenho que colocar de forma que fique potência 10 elevado a 5, para eu fazer a equivalência, que seria como se fosse uma regrinha de 3, certo? Se uma ATM é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, quantos ATM seria 10 vezes 10 elevado a 5 Pascal, que é o valor que a gente vai obter. Olha, 10 vezes 10 elevado a 5 Pascal, não é isso? Ó? Eu pego 10 aqui, 10
vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então, 10 vezes 10 elevado a 5 Pascal. E aí seria uma regrinha de 3, né? 1 atm, 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, 10 vezes 10 elevado a 5 Pascal, quantos atm? Seria basicamente isso. Então, daria quantos? E como eu tenho 1 atm 10 elevado a 5, fica fácil, até nem precisaria fazer a regra de 3, né? 1 atm 10 elevado a 5, 10 vezes 10 elevado a 5 vai dar 10 atm. Então, pressão hidrostática em atm é 10 atm. Então, gente, só para vocês entenderem, quando fala lá 1 atm, pressão ao nível do mar, se a gente for comparar com a unidade que vocês vão começar a trabalhar agora na física, olha lá, ó, 1 atm é 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Lembra que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. Tá? Bom, pressão hidrostática, eu já comentei também, agora mesmo, depende da profundidade, né? Não depende do volume do líquido. Não importa se eu tenho um volume maior ou menor num recipiente. Tá? Se eu quiser calcular a pressão hidrostática, ela vai depender única e exclusivamente, nesse caso aí, claro, depende da densidade, depende de G, mas pensando nas dimensões, só na profundidade. O volume não é levado em consideração aí, é a profundidade. Seria o H, né? Observa aqui, olha, eu tenho cinco ramos do vaso comunicante. Isso aqui é um vaso comunicante, tá, gente? Só para vocês entenderem. Comunicante porque eles se comunicam. Observa aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 vasos que se comunicam aqui embaixo, olha. Eles se comunicam, ok? Por isso vasos comunicantes, ok? E eles têm 5 ramos, ó, ramos, 1 ramo, 2 ramos, 3, 4, 5 ramos, ok? Então, eu tenho 5 ramos de vaso comunicante. Observa que o líquido que está dentro desses vasos comunicantes, que é o mesmo líquido, observa que é o mesmo líquido, tá? É o mesmo líquido, certo? Eles estão no mesmo nível. Se eles estão no mesmo nível, aqui, olha, observa, no mesmo nível. Então, a pressão que o líquido exerce no fundo de cada ramo vai ser a mesma. É a mesma pressão, certo? Então, estando no mesmo nível, é porque no fundo aqui, ó, do recipiente, aqui seria o vaso comunicante, a pressão é a mesma, ok? Teorema de Stevin. O que diz o teorema de Stevin? A diferença de pressão entre dois pontos no interior de um líquido é diretamente proporcional ao desnível vertical entre eles, em relação à superfície livre do líquido. Então, observa o desnível, observa o ponto que está aqui embaixo e o ponto mais em cima. Então, qual é a diferença de medida entre os dois pontos em relação, olha, à superfície livre do líquido? Seria justamente essa superfície aqui. A diferença é justamente essa medida aqui, olha. A gente chamou de ΔH, certo? Então, a diferença de pressão é diretamente proporcional a esse desnível. E aí, como é que eu poderia calcular essa diferença de pressão? Observa que a diferença de pressão é a mesma fórmula que se utiliza, mesma não, né? É parecida, né? Bem parecida com a fórmula que você utiliza para calcular a pressão hidrostática. Observa, pressão hidrostática é D vezes G vezes H. Aqui, olha, eu tenho a diferença de pressão, que vai depender da diferença de nível, olha. Acrescentei o delta do lado esquerdo e um delta do lado direito. O delta na pressão é óbvio, e o delta do lado direito
na altura, na profundidade, quer dizer, a variação da profundidade. Então, a diferença de pressão entre esses dois pontos vai depender justamente da diferença de altura, que é o ΔH, certo? Então, aqui, para calcular a diferença de pressão, obviamente, eu teria que ter os valores aqui, a gente não vai fazer esse cálculo. Então, só para vocês lembrarem, diferença de pressão depende da diferença de nível ou do desnível. Quando te fala desnível, é diferença de nível na vertical, ou diferença de profundidade, ou diferença de altura. Tudo significa a mesma coisa. Então, olha bem. E se eu tiver pontos no mesmo nível dentro desse líquido? Digamos que eu tivesse um ponto na mesma altura desse ponto mais elevado aqui, eu tivesse um ponto aqui. Como não teria, olha bem, ó, diferença de altura, ou não teria desnível, a pressão seria a mesma, porque eu não teria diferença de pressão. A diferença de pressão, o ΔP, né, seria zero. Se eu não tenho diferença de pressão, eu tenho a mesma pressão. Tá? Bom, alguma dúvida, gente, com relação a isso? Tranquilo? Não. Tranquilo, né? Então vamos para o próximo aqui. Agora a gente vai continuar falando de pressão, né? Só que a gente vai falar de pressão total. A gente falou de pressão hidrostática, certo? Agora a gente vai falar de pressão total, ok? Então vamos lá. Olha bem, vocês já ouviram falar, né? Eu já comentei com vocês, a guria mesmo aí, da pressão ser centímetro ou milímetro de Hg. Como é que encontrou aquela medida? Tá aí na tela para vocês, olha. Então foi feito um experimento, né? Foi feito um experimento. Torricelli que fez esse experimento. O que ele fez? Ele pegou o mercúrio, né? Ele colocou esse mercúrio num tubo de ensaio, colocou num recipiente igual está ali, tampou a boca do recipiente e colocou o tubo de ensaio, né, de forma que a boca ficou voltada para baixo. Observa que o mercúrio ele desceu. Ó, ele colocou, ele desceu. Mas desceu até qual altura lá? Ó, 76 centímetros. Então por isso que fala 76 centímetros ou 76 milímetros, 760 milímetros, melhor dizendo, né? De Hg. Essa experiência foi feita ao nível do mar. Então, daí a pressão atmosférica ao nível do mar ser os 76 centímetros de Hg. Por que o líquido que está no tubo de ensaio não continuou descendo? Ele não continuou descendo para esvaziar por completo e descer todo para o recipiente. Por quê? Porque a pressão que a atmosfera faz no mercúrio, que seria do recipiente, não deixa o mercúrio descer além do que foi. Então a altura da coluna líquida fica em 76 centímetros. Então, 76 centímetros de 76 centímetros de Hg, né? Então, a pressão atmosférica, no caso, ela é resultado de quê? O que resulta essa pressão atmosférica? É o peso do ar, gente. É o peso do ar que envolve a Terra. Tanto é que à medida que a gente vai subindo
À medida que a gente vai subindo, a gente vai diminuindo a pressão atmosférica. Por quê? Porque o peso do ar que está sobre nós vai diminuindo. Então, a, a pressão atmosférica depende da altitude, é óbvio. Tá? Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica. Então, se esse experimento que foi feito por Torricelli, lá em 1643, fosse feito, por exemplo, no Everest, Everest, lugar mais alto que tem no planeta, o que aconteceria? A coluna de líquido seria menor, ele desceria mais, porque a pressão atmosférica seria menor. Tá? Daí vamos só concluir aqui, não. Então, um ATM, que a gente chama aí, um ATM é 76 centímetros de Hg, ou pode usar em vez de centímetro, milímetro. Então, 76 centímetros é 760 milímetros, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, ou newtons por metro quadrado. Então, é interessante saber, tá? Ó, um ATM é 76 centímetros de Hg, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. É importante vocês saberem isso aqui, tá? A gente aqui, na maioria das vezes, vai utilizar Pascal, como eu falei, mas pode ser que num exercício ou outro venha utilizar aí ATM. Por exemplo, na termodinâmica, a gente às vezes utiliza exercício com ATM, né? Aquelas equações que você já deve até utilizar, né? No caso, na química, PV igual a nRT, PV sobre T constante. Então, naqueles tipos de transformações que vocês já estudaram, isobárica, isotérmica, isovolumétrica. Então, a gente às vezes pode ser que utilize ATM ou até mesmo centímetros de Hg, mas na maioria das vezes Pascal, ok? Pressão absoluta ou pressão total. Olha bem, gente, quando a gente fala de pressão absoluta ou pressão total, a gente vai incluir, além do que seria a pressão hidrostática que a gente viu agora mesmo, como determinar, a pressão atmosférica. Essa que é a diferença. Quando a gente fala de pressão total ou absoluta, eu somo a pressão atmosférica com a hidrostática. Simples assim. Então, a pressão total, vou chamar simplesmente de P, seria a pressão atmosférica mais aqui, ó, DGH, a pressão hidrostática. Então, nesse ponto aqui, o que seria a pressão total ou pressão absoluta? Então, eu teria que calcular a pressão hidrostática e vou somar com o que seria a pressão atmosférica. Digamos que essa água esteja ao nível do mar. Então, significa que a pressão atmosférica aqui é a pressão ao nível do mar. 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal, por exemplo, ou um ATM. No caso aqui, possivelmente, a gente teria que utilizar Pascal. 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Então, observa o vaso comunicante de novo aí, ó. Quando se tem um único líquido, então eu só tenho um líquido aqui, tá? Em equilíbrio. Em equilíbrio, eles estão paradinhos. Não tem líquido subindo nem descendo, eles estão em equilíbrio, nesse mesmo nível aqui, nível que eu tenho aqui, ó. Então, nível altura A, altura B e altura C, que é o mesmo nível, certo? Então, o que acontece? A gente tem nesse mesmo nível a mesma pressão. Agora, quando a gente pega e mistura um outro líquido, mistura entre aspas, né, a gente coloca um outro líquido num recipiente, igual está do lado direito aqui. Então eu tenho agora um vaso comunicante com 2 ramos só 2 ramos, olha, 2 ramos. Só que os líquidos, olha bem, eles não se misturam, eles são imiscíveis, não se misturam. Então observa o líquido azul não mistura com o verde.
Então, observa que existe um desnível. Olha aqui, olha. O azul, o nível dele está mais elevado se comparado com o verde. Olha aqui, olha a diferença aqui, ó. Esse Hzinho aqui, ó. Então, há um desnível H entre o líquido azul e o verde, ou o líquido A e B, né? Pode chamar de A e B aqui. Líquido A e líquido B. Então, tem um desnível que a gente chamou de H. Então, eu posso dizer que a pressão, por exemplo, olha bem, ó, no ponto 2, que está aqui, e no ponto 1 é a mesma, está no mesmo nível. Então, vamos entender o negócio aqui, olha. O ponto 1 está no limite, na fronteira entre o líquido A e o líquido B, exatamente onde separa o líquido A e o líquido B. E observa que o 2 aqui, o ponto 2 está totalmente no líquido B. Então, o 2 está totalmente no líquido B. E o 1, em que líquido está? Ele está no líquido B e está no líquido A. Por quê? Porque ele está no limite entre o líquido A e B. Já que está no mesmo nível do 2, e eu posso considerar que o ponto 1 e o 2 estariam no mesmo líquido, a pressão no ponto 1 é a mesma pressão no ponto 2? Sim, é a mesma pressão do ponto 2. A pressão é a mesma, tá? Pelo fato de estar no mesmo nível e no mesmo líquido, certo? Ah, mas a altura da coluna líquida de A é maior sobre, no caso, o ponto 1, que seria o líquido A, é maior que sobre o ponto 2, que é do líquido B. Sim, é maior. Mas a pressão no ponto 1 e no ponto 2 é a mesma. Por quê? Porque não é o mesmo líquido. Não é o mesmo líquido. Certo? Não é o mesmo líquido. Eles não têm mesma densidade. É por isso que tem um desnível. Porque se eles tivessem a mesma densidade, não teria esse desnível. E aí, eu pergunto para vocês, alguém tem coragem de falar aí, qual líquido tem maior densidade, hein? O líquido A, que é o azul, ou B, que é o verde, hein? Lembrando que eles não se misturam, tá? Fala. Eu acho que o verde tem mais densidade. O verde tem mais densidade. Beleza. Por que você acha que o verde tem mais densidade? Porque mesmo colocando o líquido azul, ele ficou no mesmo. Ele ficou embaixo, sabe? Ele Ah, não o nível subiu. tem um desnível H em relação à superfície livre. Seria Isso isso? aí. Esse é o raciocínio. Então, toda vez que vocês tiverem um desenho de um vaso comunicante, tá? Onde você tem líquidos immiscíveis, ou seja, que não se misturam, tem um desnível, o que tiver mais baixo tem uma densidade maior. Ok? Sempre isso. Porque às vezes o exercício, e eu já vi exercícios desse tipo, é só perguntar realmente qual líquido tem maior densidade. Então, você tem que saber esse detalhezinho aí. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Um tubo aberto em forma de U da figura contém dois líquidos não miscíveis, A e B, em equilíbrio. As alturas das colunas A e B, medidas em relação à linha de separação dos dois meios, valem 50 centímetros e 80 centímetros, respectivamente. Sabendo que a densidade de A, que seria o laranja, né? O A, que é o laranja, é 2 vezes 10 elevado a 3 kg por metro cúbico, determine a densidade do líquido B. Então, eu quero saber qual é a densidade do líquido, no caso, cinza aqui, certo? Então, olha a altura da coluna líquida acima do ponto, que seria o mesmo nível de um ponto lá do líquido laranja, ó, 80 para B e 50 para o laranja, não é isso? Que seria o A. Então, qual é o raciocínio aqui? A gente vai estabelecer o seguinte, ó, ponto M e ponto N, para que a gente possa dizer o seguinte, ó, a pressão hidrostática no ponto M é igual no ponto N. Por quê? Porque eles estão no mesmo nível. Aí você vai dizer, mas o ponto M, ele está no líquido B. Tá.
Mas ele está também no líquido A, porque ele está no meio de separação, olha. Está na fronteira entre o que é B e o que é A. Então ele está nos dois líquidos. Ok? Se ele está nos dois, ele está em A. Se ele está em A e está no mesmo nível que o ponto N, que também está em A, eu posso dizer que a pressão em M é igual a pressão em N. Ó. Então, pressão em M é igual a pressão em N. Quando eu digo pressão, gente, é pressão total, pressão efetiva. Tá? A pressão total é a atmosférica mais a hidrostática. Então, ó, pressão atmosférica no ponto M, né? Pressão atmosférica mais a hidrostática no ponto M. Já no N, é a atmosférica mais a pressão hidrostática no ponto N. Olha bem, pressão hidrostática com hidrostática eu posso simplificar, certo? Eu posso simplificar ela aqui, ó. Simplifico, porque o valor é o mesmo, certo? Agora vamos lá. O que eu quero calcular? Densidade do líquido B, ó. Pressão hidrostática não é densidade vezes G vezes H, ó. Densidade de B vezes G vezes o H. O H é o quê? 80 centímetros. Eu coloquei 0,8 metros, tá? 0,8 metros, mas não precisaria colocar não, tá, gente? Por quê? Eu vou explicar por quê que não precisaria. Porque você colocaria 80 centímetros aqui e colocaria 50 centímetros aqui. Centímetro iria cancelar. Nesse caso, que nem precisa transformar. Eu transformei, eu coloquei 0,8 aqui, que é 80 centímetros, 0,8 metros, né? Dá certo, dá do mesmo. A atmosférica que cancelou com o lado esquerdo, né? Agora, a densidade do líquido, no caso, A, né? Que seria, no caso, o laranja, né? Então, vamos lá, olha. 2 vezes 10 elevado a 3 é a densidade. O G eu posso substituir por 10, o enunciado nem disse que é 10, eu posso deixar G do jeito que está aqui mesmo, depois a gente vai simplificar G por G. Ó, 50 centímetros, 0,5 metros. Aí, só voltando aqui, mas você falou que o líquido, o ponto M está no líquido A, por que você colocou densidade de B? Porque ele está tanto em A quanto em B. Certo? Então, eu posso calcular a pressão hidrostática, e é o que eu vou fazer, no ponto M, em função do líquido B. Mas lembrando que ele está no mesmo nível, no caso o M está no mesmo nível de N, e considerando que está também o M no líquido A, eles têm a mesma pressão, M e N. Tá? Esse é o raciocínio. Daí, vamos lá, olha. 0,8 dB vezes G, que é igual a 2 vezes 0,5 dá 1, repito 10 elevado a 3 e repito G. G e G vai simplificar, né? Esse G e G vai simplificar. Nem precisaria utilizar o valor de G aqui. 0,8 dB igual a 1 vezes 10 elevado a 3, daí 1 dividido por 0,8 vai dar o quê? 1,25. Bom, voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, é verdade, então, que a gente estava falando, que o líquido que estiver no nível mais baixo, ele tem uma densidade maior? Observa, qual o líquido está com o nível mais baixo? É só olhar aqui, 50 para cima e aqui 80 para cima. O mais baixo é o quê? É o A, não é? Então ele tem que ter uma densidade maior. A densidade dele é 2 vezes 10 elevado a 3. O B, qual é a densidade dele? 1,25 vezes 10 elevado a 3. Então é verdade o que a gente havia visto anteriormente. É isso aí. Certo? Quando eu tenho um desnível, o líquido que tiver mais baixo, ele vai ter o quê? Uma densidade maior. Claro, quando a gente está estudando, gente, só para entender, vasos comunicantes, tá? Quando a gente está estudando vasos comunicantes, onde a gente tem dois líquidos que são immiscíveis, ou seja, que não se misturam. Porque se misturar aqui, não tem nem como a gente fazer isso. Se eu colocasse dois líquidos que se misturassem, não teria nem como definir o que seria um líquido e o que seria o outro. Um exemplo desses
líquidos que não se misturam, immiscíveis, é, seria, na verdade, aquele óleo bitrifásico, né? As mulheres aí utilizam, né? Os homens não sei se utilizam não, mas não deve utilizar, mas as mulheres utilizam. Aquele óleo bitrifásico, você vê duas cores diferentes no vidro. Aquele é um exemplo de líquidos que não se misturam. Bom, princípio de Pascal. A pressão exercida sobre um líquido, ó, então eu vou aplicar uma pressão aqui através da bomba. Através de uma força que eu vou fazer, eu vou aplicar uma pressão. Então, a pressão exercida no líquido em equilíbrio é transmitida integralmente por todos os pontos desse líquido. De forma que se eu aplico uma força desse lado, que resulta numa pressão, o que vai acontecer? Essa pressão vai ser transmitida integralmente para o outro lado. No caso aqui, ó, vai sendo transmitida e chega, de forma que vai impulsionar o pistão ou o êmbolo, né, para cima e vai servir como elevador. Tá? É desse jeito que funciona o elevador hidráulico. Tá? É desse jeito aí. Só que vamos parar por aqui, senão deixa esses exercícios de pressão total e pressão princípio de Pascal, eu só vou liberar ele para vocês na próxima aula, tá? Eu não vou liberar ele por enquanto não, porque eu não vou terminar essa aula aqui agora não, tá? Não vou fazer correndo não. Próxima aula a gente retoma o raciocínio desse ponto. Gente, então, seguinte, deixa eu tirar aqui até a próxima aula, né? Que já está na hora de vocês, já é 9h30, não é isso? É 9h30. Isso aí. 9h30. Então fica para a próxima aula. Então essa última aula aí, que seria a próxima aula, seria para quinta-feira mesmo, que eu comecei, eu termino ela quinta-feira. Beleza? Beleza. Então fica assim, gente. Até mais, até Tchauzinho, quinta-feira. Marquinhos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.